5:1. Nós estamos falando a respeito, expondo a carta aos Coríntios já faz alguns meses, e nossa esperança é que você esteja aprendendo e vivendo ensinos preciosos que essa carta está trazendo, né? E hoje nós queremos pensar como a edificação pode estar debaixo do nosso controle. Parece esquisito isso? A gente fala assim? Parece esquisito dizer a edificação da igreja está sob controle da gente. Mas acredite, o problema é quando a edificação não está. O problema é quando a edificação tenta se fazer com que ela seja descontrolada, ou melhor, permite-se que ela seja descontrolada. E é essa preocupação que o apóstolo Paulo vai ter aqui no capítulo 14, versículo 26 a 40, que eu acho que você está abrindo a Bíblia agora, procurando esse texto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 a 40. Enquanto você procura o texto, eu estava vendo agora há pouco, nós temos cerca de 120 pessoas assistindo a programação pelo YouTube. Eu lembro que no início da pandemia nós chegamos a 600 pessoas assistindo, e aí eu comecei a ficar preocupado, puxa, mas tem diminuído. Só depois que eu me toquei que o número de presentes tem aumentado aqui os cultos, e muitas pessoas cujas igrejas não estavam abertas para os cultos e que estavam assistindo os cultos com a gente no YouTube, agora estão, graças a Deus, assistindo os seus cultos em casa. Então, nós louvamos ao Senhor por aqueles que têm permanecido fiel e têm buscado ao Senhor, e buscado a palavra, buscado a comunhão com os irmãos, particularmente durante a semana, nas células, os irmãos se apoiando. Mas eu queria que vocês pensassem o seguinte: é possível que na igreja nós tenhamos pessoas com os corações endurecidos, com almas feridas, com a fé fragilizada, pessoas que são novas convertidas e precisam de amadurecimento, precisam de crescimento, pessoas que, tendo em vista algum pecado cometido ou algum esforço ministerial, como discipulado e liderança, e parece que as coisas não estão andando, ficam desanimados. A pergunta é: qual é a resposta de Deus para tratar com essas pessoas? E se você leu, se você está acompanhando, você está percebendo no capítulo 12 e no capítulo 16 que a resposta do Senhor é edificação. Nós temos que nos preocupar com a edificação uns dos outros. E essa edificação é que trata essas coisas. E agora o apóstolo Paulo vai pensar, depois dele ter exposto vários assuntos a respeito de dons, agora ele vai se preocupar com questões mais específicas. Pensando na edificação, será que todos os irmãos podem ter a oportunidade de participar do culto e participar dos encontros? Principalmente aqueles irmãos que são mais discretos, aqueles mais tímidos, aqueles que sentam lá nas últimas cadeiras. Será que eles poderiam participar da edificação da igreja? O apóstolo Paulo está preocupado também se hoje o dom de línguas ainda pode ser útil. O apóstolo Paulo está preocupado em como a palavra profética pode alcançar o coração das pessoas. E o que seria uma palavra profética? Talvez perguntar como proteger os nossos encontros aqui na igreja e nas casas de ensinos falsos, de profecias falsas. Para isso, é necessário que a gente consiga trazer todas as ideias que Paulo fala sobre o uso de dons, desde o capítulo 12 até aqui. E uma das coisas que nós aprendemos sobre dons é que são capacidades sobrenaturais distribuídas sobre a igreja. Nós também percebemos que essas capacidades sobrenaturais vieram de Deus. É Deus quem dá. Isso gera em nós um privilégio, uma sensação de privilégio, também uma responsabilidade, porque é a Ele que vamos prestar contas. Também nós percebemos que Deus distribui esse dom para todos os membros. Não existe nenhuma pessoa que recebeu o Espírito de Deus que não tenha um dom e que precise utilizar para a edificação da igreja. E, aliás, nenhum dom foi dado para benefício próprio. Os dons foram dados para benefício do corpo, para edificação, para que os irmãos possam crescer na fé. E também nós aprendemos que a maneira correta de utilizar esses dons é com um coração muito cheio de amor, com motivação amorosa,
Por que que eu quero pregar esse evangelho hoje, a palavra de Deus hoje? É porque eu amo vocês. Isso é que tem que estar na minha cabeça. Me preocupo com vocês, por isso que estou pregando, por isso que estou exercendo o meu dom. Os dons, o dom não vai ser só de pregar. Não vai ser só de profecia, não é só de ensino. São múltiplas as formas de dons. E por quê? E por que Deus deu diversos dons para a igreja? É porque Paulo diz que a gente precisa viver em unidade. E o fato de membros diferentes ter dons diferentes obriga que um membro precise do outro. Como eu disse hoje pela manhã, você não vai, o pé vai ter dificuldade para ter o cadastro amarrado se a mão não ajudar. Cada um com a sua função. Mas se essa mão quer chegar à porta da saída da igreja, os pés vão ter que ajudar. Então, por isso o Senhor pega os diversos dons, dá para diversos membros, para que nós possamos viver um precisando do outro e um cuidando do outro. Por fim, o apóstolo Paulo mostrou no início do capítulo 14 que o dom de profecias é mais importante do que o dom de línguas. Hoje, nessa mensagem, do versículo 26 até o 40, eu vou tentar mostrar para vocês que a decência e ordem dentro da igreja, durante o culto, é que vai permitir que essa edificação, esse cuidado da gente uns com os outros, ele possa ser compreensível, ou seja, você tenha uma mensagem que você vai entender no final, que nossos encontros, você precisa ter uma edificação controlada, não é para ser impulsiva ou de êxtase, mas controlada, com domínio próprio. Uma edificação que seja eficiente, que de fato produza efeito. Uma edificação que seja adequadamente supervisionada pelas pessoas mais maduras da igreja. Tudo isso é que vai estar exposto nesse texto. Eu queria, antes de falar desse texto, eu sei que vocês estão se coçando para ler o texto, mas eu ainda preciso passar para você um ensino rápido sobre profecia, para você entender o que essa igreja pensa que é profecia, para você não se enganar com outros conceitos de profecia que você possa ver na internet ou tendo visitado outras igrejas. O que é que de fato é a profecia? Para mostrar isso, eu quero dar um exemplo de como ela se manifesta nas Escrituras. O texto de Deuteronômio, capítulo 28, faz parte de um pacto que Deus fez. Calma, vocês estão olhando para a tela, estão vendo um monte de letrinha pequena, daqui a pouco vocês vão entender essas letras. Mas o mais importante é você perceber que cada coluna dessas são 3 momentos da história. A primeira coluna trata-se de um texto bíblico que é relacionado a um pacto que Deus fez com Israel, imediatamente antes de Israel entrar na terra prometida. Nesse pacto ele diz, olha, eu vou colocar diante de vocês bênção e maldição. Se vocês obedecerem, eu vou abençoar vocês. E vocês vão vir em uma terra fértil, vocês vão plantar muito e vão colher muito. Os seus animais vão se proliferar na terra. Os inimigos virão contra vocês, mas vocês vencerão. Tem um pacote de bênçãos lá, mas também tem um pacote de maldições, se eles não obedecessem. E dentre essas maldições, uma chama atenção, e eu queria que o Júlio destacasse ela. Está na primeira coluna. Isso, Júlio. Se você olhar, no versículo 45, diz, todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas perseguirão vocês. Até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, ao seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que lhes deu. Esse é o pacto. As maldições vão vir porque vocês desobedeceram. E uma das maldições chama a atenção. Aqui está no versículo 49, em que diz, o Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho. Note isso. Nação cujo idioma não compreenderão. Isso não é profecia, isso é lei. Isso é lei. Está lá nas Escrituras como lei, como um dispositivo legal. Alguns séculos depois, tendo já se formado o reino de Israel, e esse reino tendo sido dividido e se tornado o reino do norte e reino do sul, Isaías está falando ao reino do norte, e ao falar ao reino do norte, ele diz assim, a coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim. Efraim era uma das tribos, uma das mais importantes do reino do norte.
Então veja o que Isaías está dizendo. Será pisoteada, sua magnífica beleza localizada na cabeça de um vale fértil é agora uma flor que murcha. Bom, o tom não é bom. Se você percebe, agora nós estamos tendo uma profecia dita por Isaías. E Isaías diz, olha Efraim, uma coisa terrível está vindo sobre vocês. E no final, pode passar essa parte, Júlio? No final, no versículo 12, 11 e 12, ele vai dizer assim, pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Olha o que está acontecendo. Deus havia feito um pacto. Deus dizia, se vocês me obedecerem, tem um pacote de bênçãos. Se vocês me desobedecerem, um pacote de maldição. Agora Isaías vem profetizar. O que é que vem a ser então a profecia? Trazer à tona uma declaração que Deus fez no passado e dizer, isso vai acontecer agora na vida de vocês. Isso é que o profeta fazia. Vai acontecer aquilo que Deus havia determinado. Perceba que Isaías, na verdade, não está trazendo necessariamente algo novo. Ele está trazendo à tona algo que já havia sido declarado. Isso, de fato, é uma profecia. Você tem uma verdade e que você aplica a uma situação. Isso é profetizar. Agora percebe que o apóstolo Paulo vai pegar esse mesmo texto de Jeremias e vai aplicar aos coríntios. E Paulo, por ser apóstolo, ele tinha a capacidade profética de declarar aquilo que Deus havia revelado a ele. E aí o que ele diz no capítulo 14, versículo 21 da primeira carta aos Coríntios? Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Do que é que ele está falando no capítulo 14? O dom de línguas. E ele está dizendo, o dom de línguas, nesse texto, ele está dizendo, o dom de línguas tem uma função. O dom de línguas tem a função de condenar aqueles que não creem. Essa é a função do dom de línguas. Deus tinha dito lá em Deuteronômio 28, se vocês não me obedecerem, uma nação que fala uma outra língua virá e punirá vocês, e eu punirei vocês através dela. Isaías diz, olha Efraim, chegou o momento em que Deus vai cumprir aquilo que ele havia avisado em Deuteronômio 28, isso é uma profecia. E agora Paulo profetiza novamente, dizendo assim, olha, lembra vocês do que foi dito por Isaías. Quando você for utilizar o dom de línguas, você vai utilizar, quando for necessário, falar uma palavra de condenação, de destruição, uma palavra de punição contra aquele que não crê. O profeta Isaías estava dizendo isso para Israel. Porque Israel, se você depois ler o capítulo 28, vai dizer que Israel estava como se fosse um grupo de bêbados. Eles falavam como pessoas embriagadas, e a glória que ele tinha era a mesma glória de pessoas embriagadas. E aí, a sentença vem sobre Israel através de um povo de língua estranha. Veja um detalhe, em Atos capítulo 2, o Espírito de Deus desce sobre Jerusalém, 120 pessoas recebem o Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas. E quando aqueles que não creem ouvem as línguas, eles dizem, quem são essas pessoas? Eles são como se estivessem bêbados, embora o horário seja muito cedo. Veja que as línguas não trouxeram salvação. Pelo contrário, só realçou a incredulidade, ou realçaram a incredulidade das pessoas. Mas o que acontece em Atos 2? Logo depois da manifestação do dom de línguas, vem Pedro e manifesta o dom de profecia. E ele começa a trazer à tona o que estava em Joel e dizer, isso está acontecendo agora. E ao declarar a profecia e ao mostrar, está acontecendo o que foi dito no passado, naquela hora as pessoas quebrando seus corações, e em Atos 2,38 eles dizem, o que é que nós vamos fazer? E Pedro responde, arrependei-vos, cada um de vocês seja batizado, e seus pecados serão cancelados, e vocês receberão o Espírito Santo. Você consegue perceber? A Bíblia explica o que é profecia. E no Novo Testamento você entende ela até um pouco melhor. Vamos ver o que Paulo mostra. Profecia, na verdade,
a palavra profética, na verdade, ela tem dois momentos. Tem um momento em que Deus traz essa palavra para o profeta, e depois esse profeta diz para a igreja o que ele ouviu, o que chegou a ele. O que chegou a ele foi uma revelação, e o que ele fala é uma profecia. O problema é que, quando a gente fala sobre profecia, o mais comum é as pessoas pensarem naqueles que dizem assim: olha, hoje à tarde o Flamengo vai ganhar de 4-0 do São Paulo. Isso parece ser uma profecia fraca, mas parece ser uma profecia. Desculpa, eu não quero mais ficar citando isso. Eu tenho uns irmãos são paulinos aqui na igreja que eu amo muito. Vou evitar falar sobre isso. O ponto é, alguém chegar e dizer: varão, eis que te digo, amanhã tu terás 5.000 reais em tua conta. Eu ouvi um amém. Pelo menos alguém que deseja muito que essa profecia seja verdadeira. Ou então alguém chegasse para uma irmã e dizia: varoa, eis que te digo, assim diz o Senhor, Deus está preparando o teu homem. Parece que essas são palavras que mais parecem com profecias, não é isso? Agora acredite que esse tipo de coisa você não encontra dessa forma no Novo Testamento. E no Velho Testamento, quando um profeta dizia, assim diz o Senhor, ele estava trazendo à tona alguma coisa que já havia sido revelado e que agora estava se cumprindo. Era assim que os profetas faziam. Quando se diz coisas como essa que eu acabei de dizer, na verdade você não está utilizando algo que a Bíblia já tinha dito, e aí você diz, agora está se cumprindo na sua vida. Você não está fazendo isso. Eu não posso reconhecer que esse tipo de profecia existe? Posso. Nós temos raríssimos exemplos, mas os temos nas Escrituras, de pessoas que tiveram revelações a respeito de fatos específicos na vida de alguém específico, algo que só servia para ela. Sim, raros, mas existem. E por serem raros, eu posso dizer para você que não é uma grande necessidade, não há um grande interesse de Deus em fazer isso, mas também não posso negar que são verdadeiros, que são legítimos. Seria o que nós chamamos de orientação particular. Mas perceba que a primeira e maior revelação e mais importante é a própria Escritura, o Velho e o Novo Testamento. A palavra do Senhor, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, mostra que a Escritura é uma profecia. E quando alguém lê a palavra, ele está profetizando, porque ele está passando a outras pessoas aquilo que Deus revelou. Isso é profecia. Existe uma segunda forma de profecia, que é quando você expõe, explica e aplica uma palavra na vida da igreja. É quando eu digo assim, olha, esse texto está dizendo isso. Para você viver isso durante a semana, você deve agir assim. Quando eu digo isso, então eu estou profetizando. Assim como diz as Escrituras em 1 Coríntios 14, versículo 30 e 31, falando de profetas, ele diz que quando vier uma revelação a alguém, então essa pessoa vai falar, e aí veja o final do versículo 31, as pessoas serão instruídas e encorajadas. E bom, não é muito comum nós falarmos em profecias como uma instrução, como alguém que está explicando alguma coisa e está ensinando alguma coisa, mas é assim que as Escrituras dizem. E sim, existe a tal da profecia como orientação particular. Como aqui Paulo falou a Tito, diz: Tito, você tem que segurar a onda em relação ao chamado que Deus tem para a tua vida. Porque esse chamado veio a você através de profecia, feita ao seu respeito. Sim, então nós temos manifestações proféticas pela Escritura, quando um pregador explica e aplica a palavra na vida das pessoas, e quando Deus decide falar a respeito de uma pessoa especificamente. Então isso é o que nós entendemos por profecia. E esse é o tipo de profecia que nós queremos que seja praticado aqui na igreja. Na verdade, como a palavra do Senhor cita profecias muito mais como sendo a explicação da palavra de Deus, esta é a que mais desejo que haja aqui na igreja. Mas como é que eu vou utilizar então com ordem os dons
do Senhor. Eu tenho como mostrar o texto. Não, eu vou passar o texto aos poucos, do jeito que está aí no slide. Não vou passar com ele todo e você vai me acompanhando por causa do tempo. Como é que eu vou utilizar os dons da igreja durante o culto? Primeira coisa que eu vou me preocupar é o que está no versículo 26. A participação dos diversos irmãos deve buscar a edificação de todos. Como é que Paulo diz isso? Portanto, o que diremos, irmãos? Essa pergunta, portanto, ela começa com portanto. Por que tem esse portanto? Porque Paulo diz assim, olha, eu acabei de explicar para vocês como é que você usa o dom de línguas e o dom de profecias. Aliás, eu falei para vocês, acabei de explicar sobre os dons, o uso dos dons dentro da igreja. Agora ele diz, portanto, que faremos? Como vai ser isso dentro da igreja? Aí Paulo constata uma coisa que já aconteceu em Corinto. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então Paulo está dizendo, eu sei que vocês já se envolvem, todo mundo quer participar do culto, todo mundo quer participar dos encontros, usando o dom. Tem um que quer ler um salmo, tem um que quer explicar alguma coisa, tem um que fala em línguas, tem outro que interpreta línguas. Eu sei que isso está acontecendo no meio de vocês. Mas tem um detalhe. Vocês não podem fazer isso se não for para a edificação da igreja. O que me faz entender, conhecendo a igreja de Corinto, como eles eram orgulhosos e gostavam de se exibir, eu tenho como imaginar como é que aconteciam essas coisas aqui na igreja. Eu começo a imaginar as brigas que tinham lá dentro da igreja para poder participar do culto. Diz, não, é minha vez, eu tenho uma outra profecia. Não, cala a boca porque eu estou falando. Não, deixa eu falar, só tu que está falando, rapaz, deixa eu falar também. Aí começava aquela coisa, um dizia assim, olha, porque Deus está dizendo isso. O outro dizia, não, Deus não está dizendo isso não, Deus está dizendo essa outra coisa. Aí peraí, lá baixar, e alguém começava a falar em outra língua lá que ninguém entendia. E ninguém entendia porque também ninguém interpretava. Estava uma desordem e estava uma indecência dentro da igreja. Por isso esse versículo 26 me traz algumas lições, queridos. É que os programas dos encontros que nossa igreja tem, precisa se preocupar com o crescimento dos irmãos. Até por isso mesmo, os gostos pessoais, que alguns têm, porque eles são, como a própria palavra diz, gosto pessoal do meu ego, é egocêntrico. E não bate com... E que não deve influenciar, porque não bate com esse princípio de que tudo é para a edificação da igreja. Então não tem a ver assim, poxa, eu não gosto muito das músicas que foram tocadas hoje. É uma música que, eu nem sei como o que é que eu vou dizer aqui, porque eu achei a música tão bonita, nem serve para usar como exemplo agora. Mas eu não gosto porque são muito bonitas. Eu não gosto do jeito que o Kennedy toca, ele fica se sacudindo lá na frente, parece que ele vai ter um troço, um treco. E eu não gosto do jeito que a Débora fica gritando daquele jeito, parece que vai se acabar a garganta dela. Eu não gosto. Eu não gosto do pastor Dário pregando, porque o culto termina 8 horas. Eu não gosto do fulano. Então, Paulo diz, olha, não é para vocês, o culto não é para vocês, vocês precisam pensar, mudar a mentalidade para pensar no culto de uma forma que seja agradável para a edificação da igreja, para que o pessoal cresça. Então, as músicas vão ser escolhidas de tal forma que as pessoas possam compreender o que ela diz e tais letras e tais palavras possam edificar, fazer com que as pessoas cresçam. Permitir que elas cantem. A palavra precisa ser pregada de uma maneira clara para que as pessoas entendam. E a minha preocupação não é que depois vocês entrem lá no Instagram, lá da igreja, e colocam um legalzinho, sei lá como é que chamam, like, é like no Instagram, não sei. Bom, bota um negócio lá dizendo, que bênção, o pastor Dário, sentiu o poder. Não, isso não é importante. O importante é que você diga, olha, a mensagem foi uma bênção, porque eu entendi. Eu entendi o que o texto estava dizendo. E agora eu sei o que Deus quer que eu faça. Eu sei o que Deus está querendo que eu faça. Por isso que eu estou empolgado com a mensagem. Deixa eu estimular você que é mais tímido a vencer o temor que você tem do que as pessoas vão pensar de você.
a fim de que você possa abençoar a vida de outra pessoa? Não é você. Se você abençoar um dia a vida de alguém, não é você. É Deus agindo na sua vida. E Deus te concedeu dons para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Talvez você nunca vai ser um pregador, porque Deus não te deu o dom nessa área. Mas talvez Deus tenha te dado o dom de socorro. E você deve estar se preocupando com pessoas na sua célula que vão precisar fazer mudança. Ou então alguém que precisa de uma carona para ir para o encontro. Talvez você tenha dom de liderança e você queira organizar qualquer projeto que a igreja está elaborando. Mas o fato é que você tem que pensar em como sua vida pode edificar a vida das pessoas. Mas há um segundo princípio aqui na continuação do texto. E agora ele vai falar sobre o uso do dom de línguas. E aí ele diz o seguinte: se porém alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então aqui ele estabelece o princípio, olha, se a participação desses irmãos for utilizando línguas, se a participação desses irmãos for utilizando línguas, é porque está invertido. Imaginei que os textos iam aparecer e estão aparecendo só as aplicações. Isso, obrigado, cara. Com a participação de outras línguas, ela deve ser limitada. No máximo 3 pessoas vão falar. Ela precisa ser sucessiva. Se alguém for falar, que fale primeiro um, depois o outro e depois o outro. Ela precisa ser interpretada. Então o que vai acontecer aqui nos nossos cultos? Se acontecer. Ou nos encontros de célula, se acontecer. Se alguém tem o dom de línguas, vai chegar assim, Dário, vai chegar para mim antes do culto, Dário, eu gostaria muito de poder participar do culto com uma palavra, falando palavras que, embora a igreja não entenda, eu sei que é Deus que está me dando. É uma oração que eu quero fazer. Ou então alguém diz, eu vou cantar em uma outra língua. Aí eu disse, beleza, irmão, você conhece alguém na nossa igreja que consegue interpretar o que você vai dizer na sua oração? Ou aquilo que você vai cantar? Sim, Dário, eu conheço. Tem um irmão, o irmão Júnior dali, ele tem dom de interpretação de línguas. Mas então, chama o Júnior aqui. Então eu olho que o irmão que veio, disse que ia falar em línguas, é um homem maduro. E eu vejo que o Júnior é um homem maduro também. Então, para mim não há nenhuma dificuldade de dizer, pô, irmão, pois venha. Esse irmão vai orar em uma língua que nós não vamos entender, e ao final o Júnior vai dizer, a oração, o que ele está dizendo é isso. E quando o Júnior disser, a oração que ele diz, o que ele disse na oração foi isso, aí sim eu direi amém. Assim que deve funcionar. E se vier 4 irmãos me procurar e dizer, irmão, a fila já está cheia. Vou para outro culto, porque já tem 3 aqui que vão falar em língua. Então já chega. É assim que os textos quer para fazer. Se eu falar com esse irmão que veio me dizer que ia falar em línguas, eu disse, irmão, tem aqui alguém que interprete? Ele diz assim, não, pastor, não tem ninguém que interprete. Eu não conheço ninguém que interprete. Não, irmão, fala o seguinte, se ora em línguas em silêncio, onde você está, você vai fechar os olhos, e em espírito, você fala em outras línguas com o Senhor. Você não fala para a igreja. Vai ser uma coisa só entre você e Deus. O ponto é que o apóstolo Paulo nem estimula que isso aconteça. Mas ele diz, se acontecer, é assim que tem que ser. É impressionante porque, da maneira como Paulo está dizendo aqui, algumas manifestações de línguas que eu já vi não batem. Eu estava no encontro de célula ontem e teve um irmão que falou justamente isso. Dário, eu acho que não é assim. Na verdade, nós não estávamos nesse texto, estávamos usando a primeira parte de 1 Coríntios 14. E ele não conhecia e não levou em consideração que estava aqui nesse texto que estamos estudando hoje. Ele diz, não é assim. O dom de línguas ele acontece quando alguém que tem muita intimidade com Deus, vive buscando a presença de Deus, no meio do culto ele é tomado por um êxtase e ele começa a falar voluntariamente. Involuntariamente. É assim que acontece. Não é uma coisa controlada. Aí então, você consegue perceber que desta forma está errado. Veja o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o dom de línguas não existe, porque se o dom de línguas não fosse atual, não fosse para a igreja utilizar, ou se a igreja não pudesse utilizar, Paulo não ia regulamentar o uso. Paulo não ia dizer como deve ser utilizado. Se Paulo disse como, é porque o dom de línguas é alguma coisa possível e legítima. Agora, precisa ser feito como a palavra do Senhor diz. O dom de línguas ele só vai ser útil se alguém na igreja vier interpretar
alguém está falando. Essa é a maneira correta de usar o dom de línguas na opinião de Paulo, de acordo com a palavra do Senhor. Mas tem um terceiro princípio, agora ele vai falar sobre os profetas. E quanto aos profetas, você percebe que muito do que diz do dom de línguas bate com o que diz com o profeta. Primeiro, não pode ser mais do que 3. 2 ou 3 pessoas podem falar, podem profetizar dentro da igreja. Mas uma coisa se acrescenta, aliás, a outra coisa que ele diz no versículo 30 é que quando tiver alguém sentado e esse receber uma revelação, lembra do gráfico 5 que a gente fez? Quando Deus mostrar alguma coisa para ela, pode ser alguém que está sentado, e aí Deus diz, olha, o texto tal é um texto que a igreja está precisando agora. E aí essa pessoa que está sentada fala com o pastor e diz, pastor, eu queria falar algo para a igreja, baseado nesse texto. Eu posso fazer isso? Eu disse, sim, irmão, venha, fale para a igreja aquilo que está na palavra. Ou então alguma coisa que veio à sua mente, baseado no que está nas escrituras, e você tem que fazer para a igreja, tá bom, venha, diga, fale. Mas quando ele estiver falando, todo mundo vai escutar o que ele está dizendo. E escutar por quê? Para edificação. Mas tem um motivo a mais, que se destaca no dom de profecia. E é curioso isso. No versículo 29, no final dele, diz assim, os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. A nossa igreja é uma igreja que, além de trazer pessoas para Cristo Jesus, que estavam perdidas, ela tem atraído irmãos de algumas outras denominações que desejam se tornar membros da nossa igreja. E, obviamente, esses irmãos sentem, alguns deles pelo menos, sentem a mudança na doutrina, a mudança naquilo que é ensinado aqui. E na minha célula tem um irmão que veio de uma igreja pentecostal. E enquanto nós estávamos nos encontros, estamos falando de revelação, ele levantou a mão e disse, pastor, eu posso falar uma coisa que Deus está me revelando agora? Eu disse, por favor, fale. E ele me falou 2 coisas naquela hora. Deus está me dizendo nesse momento que quem decide que dom cada uma das pessoas vai ter é Ele, não somos nós. É Ele quem diz. E Ele escolhe entregar esses dons de acordo com a necessidade que cada irmão tem. Quando ele terminou de falar, a Arlene estava do meu lado, a Arlene diz assim, bem, escuta tudo. Escuta tudo. Porque a minha agonia para responder logo, para falar logo. Mas foi bom. Foi um bom exercício daquilo que eu estava estudando para ensinar hoje. E aí quando ele terminou de falar, eu disse, ó irmão, naquilo que você entende que Deus revelou para você, tem 2 coisas ditas. A primeira é verdade. Quem decide o dom de cada membro é Deus. Isso está certo. Agora a segunda está errada. Porque o irmão diz que Deus concede o dom de acordo com a necessidade de cada um. E a Bíblia diz 6 vezes, nos capítulos 12 e 14, que Deus concede para edificação da igreja, e não para benefício próprio. Então, essa segunda coisa que o irmão acha que Deus disse para você, não foi Deus. A primeira pode sim ter sido ele, porque está nas Escrituras. A segunda não. Cuidadosamente, nós julgamos aquilo que é dito como profecia, como algo que Deus revelou. Isso exige pessoas maduras dentro da igreja. Isso exige pessoas que estudem a palavra, possam ouvir as palavras, aquilo que é dito como uma revelação, e que possa responder essa revelação, ou essa profecia, com sabedoria. Se o irmão chegasse para mim e dissesse assim, Dário, Deus me mostrou que hoje é o último dia da sua vida. Amanhã você não vai estar mais aqui. Amanhã você vai morrer. Amanhã você vai estar morto. O que é que eu vou fazer de hoje para amanhã? A mesma coisa que o apóstolo Paulo fez quando soube que ia ser preso em Jerusalém. Eu não vou mudar meus planos. Vou fazer aquilo que eu estava planejando fazer. Porque de acordo com o que nós aprendemos sobre a atividade profética, você só sabe que uma profecia é verdadeira quando ela se cumpre. Então, eu não vou saber se esse irmão está de fato tendo uma revelação da parte de Deus se eu não morrer. Então, se eu vou estar vivo até a hora de eu saber que vou morrer, então eu vou continuar fazendo o que eu tinha que fazer. Eu não tenho outra opção. Assim o apóstolo Paulo fez.
Ágabo chegou para eles, olha, você vai ser preso lá em Jerusalém, está tranquilo, está dentro da agenda. Deus já me falou, no dia que eu me converti, ele disse, olha, você vai passar perreio onde você chegar e vão prender você. Então, não está me dizendo nada de novidade. É verdade a sua profecia. A sua profecia bate com aquilo que Deus já disse sobre mim. Agora, não muda a minha agenda. A minha agenda permanece a mesma. É assim que a palavra do Senhor. Se alguém tivesse chegado para mim e dissesse em 2017, Dário, vai vir uma pandemia em 2019. O que é que eu ia fazer de 2017 até 2019? A mesma coisa que eu já estava fazendo até então. Eu ia continuar pregando o evangelho. E quando chegasse a pandemia, eu ia continuar fazendo a mesma coisa, eu ia continuar pregando o evangelho, ia arrumar um jeito de continuar pregando o evangelho. As profecias, elas têm uma função muito clara. É aplicar, colocar na tua vida aquilo que já está nas Escrituras. Mostrar isso para você. Como diz o versículo 31, ao final da profecia, a intenção é que todos sejam instruídos e encorajados. Mas pastor, você não entende. É porque foi um negócio assim muito forte no meu coração e eu não pude controlar isso. Não, meu amigo, versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, o profeta vai falar quando ele, profeta, decidir que vai falar. Se Deus trouxe alguma coisa para você, se submeta a quem está liderando o encontro, a reunião. Porque se aquele que está liderando disser assim, você pode falar, você fala. Se ele disser não, você não vai falar. Porque os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. E tem regras que precisam ser seguidas, princípios serem aplicados enquanto você está profetizando. Agora, uma coisa muito clara para mim, quando penso no uso de profecias, é que, para mim, eu queria tanto que vocês saíssem daqui e não esquecessem isso. Isso aqui não foi escrito simplesmente para a gente entender o que está nele. Isso aqui foi escrito para que a gente possa viver. Sabe o que tinha que acontecer quando terminasse esse culto? Você ficar preocupado, como é que eu vou usar a palavra profética para edificar a vida das pessoas com quem eu convivo? Para o meu discípulo? Para os irmãos da minha célula? Para os irmãos da minha igreja? Como é que eu vou fazer isso? Porque se é palavra profética, a palavra veio de Deus. E se veio de Deus, é isso que eu quero fazer. Irmãos, nós temos sido incumbidos de algo precioso. De usar os dons espirituais, poderes sobrenaturais que foram nos dados através do Espírito de Deus para poder abençoar a vida das pessoas, para que as pessoas que estão sofrendo possam ter consolo, para as pessoas que estão com o coração endurecido sejam quebrantadas, para as pessoas que estão perdidas sejam salvas. Nós fomos capacitados sobrenaturalmente por Deus para fazer isso. Não faz sentido a gente ficar parado sem estudar o que está aqui. Porque se eu sei o que está escrito aqui, eu vou explicar para as pessoas isso e elas serão abençoadas. Se eu sei o que está aqui, e um irmão chegar para mim, Deus me revelou isso sobre sua vida, eu vou responder com maturidade, porque eu sei o que a palavra do Senhor diz. Mas se eu não estudo, se eu não conheço a verdade do Senhor, eu vou ser levado de um lado para outro, por todo o vento de profecia. E tudo que alguém me disser, eis que te digo, que Deus me disse isso, eu vou seguir. Quando alguém disser, a vontade de Deus é essa, eu vou querer fazer, porque eu não tenho controle. Porque eu sou levado pelos outros, porque eu não conheço a palavra profética revelada aqui. Quanto tempo do seu dia, quanto tempo da semana você gasta tentando entender o que está escrito? Sabe, queridos, me preocupa demais. Me preocupa demais. Principalmente quando eu vejo alguns dos meus irmãos preocupados em sentir uma coisa durante o culto. Eles querem sentir, eles estarem insatisfeitos por terem sentido. Mas quando eu pergunto o que foi que você aprendeu, isso eu não sei. Ou então diz, Deus é bom. Eu aprendi que Deus é Deus. Puxa. Legal, mas primeira aula do primeiro dia que chegou na igreja já diz isso aí. Agora 3, 4, 5 anos, é só isso que você sabe. Como você usa os dons de línguas na igreja? Eu não sei, do jeito que Deus quer. A palavra do Senhor diz como é.
Como é que eu uso o dom de profecias? O que é profecia? Me explica. Me explica porque você entregou sua vida a Cristo Jesus. É porque eu senti um negócio. E então eu entendi que eu tinha um vazio. E eu queria Deus. Tá, meu querido. Deus te salvou de quê? Você sabe? Como foi que Ele salvou você? Como você pode ter certeza que Deus te salvou? Você sabe? A palavra profética é tão importante, queridos. Ela é tão necessária. Que se você tivesse noção de como sua alma precisa das Escrituras, você não passaria um dia sem ter dedicado um bom tempo tentando entender o que está aqui. Eu não estou dizendo que você não vai sentir coisas durante o culto. Sim, quanto mais paixão por Deus se desenvolver no seu coração, você vai sentir sim, uma profunda alegria. Quando você estiver declarando ao Senhor durante a adoração aquilo que Ele merece ouvir. Uma profunda satisfação quando você entender o que a palavra do Senhor diz. Uma sensação de ânimo, de encorajamento. Quando você percebe, eu sei qual é a vontade de Deus. E agora eu sei como agradar meu Senhor. Sim, você vai sentir alegria. Mais alegria ainda quando você fizer o que Deus te mandou fazer. Há uma satisfação tremenda. Porque se vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se vocês praticarem. Sim, tem sensação, tem alegria sim. Agora, grave isso na sua cabeça. Os seus sentimentos, as suas sensações durante o culto não são um termômetro que diz o quanto espiritual e maduro você é. Vou repetir isso. As suas sensações e os seus sentimentos durante o culto não são um termômetro que falam a respeito do tamanho da sua espiritualidade e da sua maturidade. Sabe o que diz? O que mostra a sua maturidade? Sabe o que mostra a sua espiritualidade? É a obediência ao que está escrito aqui. Se você obedece, você é espiritual e é um homem maduro. Depois você dá uma olhada em Hebreus capítulo 5 e você vai entender o que eu estou falando. A obediência ao Senhor é que faz isso. Mas aí tinha uma quarta situação que Paulo precisava tratar. E aí então ele vai falar sobre as mulheres. A participação das mulheres durante o culto, a participação ativa das mulheres durante o culto. E por isso estou se frisando a participação ativa. Porque quando você lê o texto dizendo assim, como em todas as congregações dos santos, Paulo está dizendo, o que eu estou dizendo para você não é só para vocês em Corinto, todas as igrejas acontece isso, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Isso é um desafio para uma mulher. O pessoal fala assim, mas faz uma roda de homem para falar sobre futebol. Às vezes eles falam mais do que as mulheres, não é verdade? Mas o que a palavra do Senhor está dizendo? É que só os homens podem falar durante o culto? Quando você vai interpretar um texto bíblico e você pega textos isolados e você não entende o contexto que está por trás dele, você vai fazer a interpretação errada, quase que inevitavelmente. Então, primeiro é necessário você entender o contexto e então você ver o texto todo para você entender o que aquele pedacinho quer dizer. E aí eu sei que o apóstolo Paulo, quando olhava para Corinto, sabia que havia um movimento dentro da igreja de mulheres que estavam se rebelando contra a liderança da igreja. E você já estudou o capítulo 11 comigo, e no capítulo 11 ficou muito claro que quando a mulher usava o véu, ela estava dizendo que os homens tinham liderança sobre ela dentro da igreja. E elas iam submeter à liderança masculina que havia dentro da igreja. Algumas irmãs chegaram a pensar em fazer o véu, mas aí eu disse, não, pode ficar tranquilo, basta isso. Basta se submeter à liderança masculina dentro da igreja. Sabendo desse contexto de Corinto, aí você vem para cá, aí você lê o texto todo, não só a expressão que diz que as mulheres devem estar em silêncio na igreja, mas continuando, ele diz, pois não lhes é permitido falar, antes permaneça em submissão, como diz a lei. Quando ele fala como diz a lei, é a maneira como o apóstolo Paulo faz referência ao Velho Testamento. Se você olhar no capítulo, ainda no capítulo 14, um pouco antes, eu não sei se é o versículo 21, quando ele vai falar sobre o dom de línguas, é o versículo 21. Ele diz também assim, porque está escrito na lei. Só que esse texto que ele diz que está escrito na lei, está escrito no profeta Isaías. Então,
quando o apóstolo Paulo fala da lei, ele também faz uma referência a todo o Velho Testamento. Aqui no capítulo 14 é assim que ele está fazendo. Então, como diz o Velho Testamento, aquilo que já foi revelado, que nós já conhecemos, que está nas Escrituras, as mulheres devem permanecer em silêncio na igreja, em submissão dentro da igreja. Agora, qual é o assunto que nós estávamos acabando de falar agora há pouco? Não era sobre profecia, sobre profetizar, no máximo 2 ou 3 profetizando. Veja o que estava acontecendo, a conclusão da orientação do apóstolo Paulo no versículo 35. Se quiserem falar, se as mulheres quiserem aprender, alguma coisa, que questionem aos seus maridos, que perguntem aos seus maridos em casa. Então, agora lembre do movimento que havia na igreja de mulheres se rebelando contra a liderança masculina. Você consegue imaginar a cena de alguém profetizando, aí levanta uma mulher e diz, eu não concordo com o que você está dizendo, ou questionando, vem cá, você está dizendo isso, mas a palavra do Senhor não diz isso? Esse questionamento não era para ser feito pelas mulheres. Esse questionamento deveria ser feito pelos homens da igreja, porque os homens tinham autoridade para fazer tal controle do que era ensinado na igreja. Tal avaliação, tal julgamento, o tal julgamento cuidadoso que a gente acabou de citar um pouco antes. Os homens deveriam fazer isso. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15 ou 16, eu não me recordo agora, ele diz, olha, cuidado, porque no meio de vocês existem pessoas que estão ensinando coisas erradas, portanto, portem-se varonilmente. Varonilmente. Essa palavra, varonilmente, vem de varão. A palavra varão é uma palavra que faz referência aos homens. Ajam como homens. Como é que Paulo vai dizer isso para mulheres? Por que ele está apresentando aos romanos um problema de doutrinas falsas dentro da igreja, de ensino falso, e está dizendo para a igreja numa carta, portem-se como homens? Porque os homens na igreja é que têm a responsabilidade de cuidar, de julgar o que é ensinado. E essa orientação do apóstolo Paulo, como a gente viu no capítulo 11, não é por causa de costume de Corinto. O texto diz no versículo 33, todas as igrejas fazem isso, não é só com vocês. Além disso, no capítulo 11, ele ainda mostra que os motivos são doutrinários e não conjunturais ou culturais. Por isso, nós, aqui na Igreja Batista da Glória, nós prezamos que os homens ensinem. E as mulheres, elas aprendem. E sabemos que muitas mulheres sabem mais do que os homens. Infelizmente, existe uma geração de homens que não gastam tempo estudando a palavra de Deus. As mulheres estão fazendo isso. E algumas mulheres ensinariam melhor do que os homens. Assim também como em casa. Algumas mulheres liderariam melhor do que seus maridos. Mas a palavra do Senhor continua colocando o homem na liderança. Não porque haja um mais importante do que o outro, porque Jesus se submete ao Pai e Jesus não é mais o Pai não é mais importante do que o Filho, é apenas uma questão de função. E aqui, no que diz respeito à função, o apóstolo Paulo diz, olha, as mulheres, elas não vão fazer esse julgamento que os homens é que têm que fazer. Eu não posso acreditar que ele está dizendo que as mulheres não podem ensinar dentro da igreja. Porque no capítulo 11 ele diz que quando as mulheres fossem orar ou profetizar, elas só precisariam colocar o véu e fariam isso. Então as mulheres podem ensinar. Agora as mulheres não podem ensinar homens. É isso que o texto está mostrando. Homens têm essa autoridade para ensinar. Houve até uma discussão com os pastores essa semana, um debate, no qual nós estávamos dizendo, eu acredito que existe uma forma que a gente consegue obedecer esse princípio e mulheres ensinarem. Não é uma coisa que nós fechamos sobre esse assunto, ficamos com algumas dúvidas, mas a possibilidade de eu estar ensinando aqui e de repente eu chamo a minha esposa e digo para ela, olha, meu bem, fale para a igreja a respeito do que diz o versículo 33 a 35. Mas tudo aquilo que ela disser, eu vou ter que estar julgando. Eu que tenho a responsabilidade de dizer se o que ela está ensinando é correto ou não. E ela vai ter que ensinar aquilo que eu autorizo ela a ensinar. Porque a responsabilidade é minha. Do que a igreja tem que aprender, como um homem. Isso é tão diferente, queridos, da nossa sociedade, não é verdade? Tão diferente. Nossa sociedade caminha numa direção completamente inversa daquilo que as Escrituras têm ensinado desde o começo. Por fim, e deixe-me terminar com isso. Paulo disse assim, olha, pode ser que na cabeça de vocês as coisas funcionem diferente do que eu estou ensinando aqui.
E eu diria a mesma coisa para cada um de vocês que estão me escutando agora. Pode ser que na cabeça de vocês isso funcione diferente. Mas acaso a palavra de Deus originou entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Paulo está dizendo, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que lhes estou dizendo. Paulo diz, olha, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Porque o que eu estou dizendo para vocês é mandamento do Senhor. Qual era o problema? Ou qual era a questão aqui? É que Paulo era apóstolo. Nenhum dos que estavam lá era apóstolo. Ele, quando falava como mandamento do Senhor e não como nós falamos. O que ele dizia não podia ser questionado. E aí ele diz, se alguém não agir da forma como eu estou ensinando aqui, essa pessoa tem que ser ignorada. Essa pessoa não pode ser considerada naquilo que ela está ensinando. Portanto, irmãos, e aí o último conselho do apóstolo Paulo. O dom de línguas não é o dom que você deve buscar ou dedicar-se, ser zeloso por ele, ser alguém dedicado, apaixonado por ele. Você vai ser assim em relação ao dom de profecias, é o que diz o versículo 39. Mas eu quero dizer para a liderança da igreja, se alguém quiser falar em línguas, não proíba. Apenas cumpre o que está aqui, mas não proíbe ela de falar em línguas. E eu, como batista, conservador que sou, eu preciso obedecer o que as escrituras dizem. Portanto, se alguém vier e falar em línguas, quiser falar em línguas, eu vou aceitar que ela fale em línguas. Eu só vou querer que ela obedeça o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 14. É só isso que eu vou querer. Se ela obedecer, ela vai ter espaço na igreja para falar em línguas, sem nenhum problema. Mas tudo vai ser feito com decência e ordem. É assim que nós vamos agir aqui na igreja, em relação ao dom de línguas e ao dom de profecias. Então, deixe-me lembrar para vocês cada um dos princípios que foram dados. Cada irmão deve buscar a edificação dos demais. Saia daqui da igreja desejoso de fazer isso, ser bênção na edificação da vida de outras pessoas. Em segundo lugar, qualquer participação, quer dom de línguas, quer seja dom de profecia, durante o culto ou nos encontros de célula, deve ter participação limitada. Controle o tempo e a participação de cada um. Segundo, sucessivo, um após o outro. Terceiro, compreensível. Tem que ser alguma coisa que o pessoal entenda. Quarto lugar, supervisionado. Os mais maduros da célula ou da igreja devem verificar o que está sendo ensinado, para ver se de fato as coisas batem com o que diz nas escrituras. Quanto às mulheres, elas devem continuar respeitando a liderança masculina, por mais que o valor delas diante do Senhor é o mesmo do homem. Por mais que o galardão que elas irão receber serão os mesmos dos homens, ainda assim, elas vão cumprir essa função de se submeter à liderança masculina dentro da igreja. Tudo com decência e ordem. Por isso, queridos, a decência e ordem vai ser vantajosa para a igreja, nos nossos encontros. Fazer as coisas com decência e ordem. Vamos nos permitir que, de fato, a igreja seja edificada. Deixa eu lembrar esse assunto aqui para você, do que nós aprendemos. Nós aprendemos que cada um recebe capacidade sobrenatural da parte de Deus. Isso vem de Deus. Isso vem para a edificação da igreja. Não é para benefício próprio. Todos os membros devem participar da edificação da igreja, porque todos receberam dons. Mas vão fazer isso com amor. Não vão fazer isso para se expor, mas para abençoar a vida dos irmãos. Vão ser diferentes formas de manifestação do dom. Mas todos vão precisar da ajuda que o seu irmão vai poder dar a você. As profecias vão ser muito mais importantes do que o dom de línguas. E todas essas coisas precisam ser feitas com decência e ordem. Isso é o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Por isso eu queria pedir uma coisa para você, tanto quem está em casa como está aqui nessa noite. Saia daqui pensando, como eu vou abençoar a vida dos meus irmãos? Como eu vou ajudar meus irmãos a crescerem na fé? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por tua palavra. Espero no Senhor ter transmitido de maneira fiel. E o meu desejo, ó Pai, é que a gente venha obedecer por amor ao Senhor, procurando agradar ao Senhor e não a nós mesmos, fazendo aquilo que é reto, justo e santo. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha permitir que as tradições do nosso país de valorizarem os cultos mais emotivos e místicos venha a ser substituída pela tradução bíblica de se entender e compreender o que está acontecendo ali. Embora nós não ignoremos, ó Deus, que é impossível ou que alguém possa ter um contato com o Senhor e não ter o seu coração tocado por Ti. Alguém que de fato ame ao Senhor, que não seja realmente emocionalmente tocado pelo Senhor. Que nós possamos avaliar que de fato edificamos a vida das pessoas, baseado na compreensão delas e no crescimento espiritual que elas tiveram. E que isso seja a baliza que vai conduzir esta igreja. É a minha oração em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Queridos, Deus os abençoe. Ah, sim, é na saída, ó, o pessoal os adolescentes estão com um bazarzinho, tem umas roupas ali de R$10, de R$15, e tem um cachorro quente que você também pode adquirir, e todo esse valor levantado vai ser para missões, tá bom? Deus abençoe vocês.